Fala galera, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o Milan, sobre esse momento do campeonato italiano, um campeonato que está bastante equilibrado, está tudo muito nivelado ali, no momento são 6 pontos do primeiro até o oitavo. Claro que nem todo mundo vai ficar nessa briga do início ao fim, mas dá pra gente levantar algumas perguntas logo de cara, então o espaço está aberto para vocês aqui. A primeira delas é sobre o Ibra. Para você, surpreende o nível que o Ibra tem apresentado a cada semana, o peso, o tamanho que ele tem tido nessa temporada do campeonato italiano? E a segunda, que acho que tem a ver com a primeira também, porque uma coisa está muito relacionada à outra, se você acha que o Milan é candidato sim ao título na Itália, se dá para o Milan pensar no título do campeonato italiano nessa temporada, porque como a gente sabe é uma temporada um pouco de transição, o Milan não estava em tese entre os candidatos, agora são 8 rodadas, o Milan é líder, tem 20 pontos ganhos, tem em 8 rodadas 6 vitórias e 2 empates, né? Empatou com a Roma naquele jogo que foi uma péssima arbitragem, e empatou com o Verona também, no jogo que criou chances, finalizou muito, inclusive. E fora isso, 6 vitórias. E mais até do que isso, porque a gente pode olhar e naturalmente falar. São só 8 rodadas, tá muito no início. Tem um campeonato inteiro pela frente ainda, embora já seja um número relevante aí como largada. Mas dá pra gente lembrar o período pós-retomada do futebol, da parada da pandemia, porque o Milan terminou muito forte a temporada passada também. Então essa arrancada do Milan não é de agora exatamente. Cheguei já a gravar outros vídeos sobre o Milan aqui, inclusive falando sobre o Ibra também, né? Tem vídeo falando sobre o próprio peso do Ibra no derby, né? Na vitória do Milan para cima da Inter, enfim. Já foi assunto algumas vezes aqui no canal, mas acho que agora dá pra gente falar sobre se muda ou não esse tamanho da ambição do Milan dentro da temporada. Então o espaço está aberto, comentem aí, se inscrevam no canal, é só clicar aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo, que é sempre importante, e o seu comentário. Para você, Ibra briga pela artilharia? Para você, Milan briga pelo título? Acho que são os dois pontos de partida legais. Estou falando isso como gancho, né? A vitória do Milan sobre o Napoli era um jogo grande, era um jogo importante dentro dessa disputa. O Napoli já fez partidas muito boas dentro dessa temporada, por exemplo, quando atropelou a Atalanta. Essa temporada essa rodada, aliás, teve a Atalanta tropeçando mais uma vez, ficando no 0-0 com o Spezia. Teve a Lazio vencendo, teve a Inter mais uma vez contando com um ataque que tem funcionado, mas uma defesa que tem sido vulnerável. A Juventus faz um início de temporada em que ainda oscila, então talvez esteja aí o ponto-chave para a gente tentar enxergar uma possibilidade de título para o Milan. Eu ainda tenho um pé atrás de olhar para o Milan como um real candidato ao título, mas com a bela arrancada que faz, é claro que no momento está entre os candidatos, né? A questão aí será que a Juventus vai repetir um roteiro mais ou menos clássico de em algum momento engrenar e não ser batida mais, no sentido de conseguir abrir uma distância? O Milan por enquanto está invicto, o Milan por enquanto tem uma campanha muito boa. E falando sobre o Ibra, 39 anos, é sempre fundamental lembrar isso, porque é impressionante o que ele tem feito, né? E agora ele chegou a 10 gols em 8 rodadas, sendo que ele jogou 6. Então em 6 partidas dele, ele tem 10 gols no campeonato italiano, é artilheiro do campeonato italiano com 39 anos, brilhou mais uma vez diante do Napoli com 2 gols de formas diferentes, né? Um gol ali de coxa no cruzamento do Rebic, aí tá outro ponto importante, né? O Milan que não teve o Rebic até agora, praticamente na temporada, foi só ele só tinha 2 partidas como titular até então, né? Então a terceira partida dele como titular, ele sofreu lesão lá no início da temporada, então aos poucos vai voltando para ser esse complemento que tinha funcionado muito bem com o Ibra, né? Sendo esse atacante pelo lado esquerdo, que tem a força física para trazer do lado para dentro e para abrir o corredor para o Theo Hernandes. Mais uma bela partida do Theo, que tem jogado bem já desde o início da temporada passada, ocupando o corredor esquerdo e fazendo ótimas partidas, inclusive é dele o cruzamento para o primeiro gol, o gol em que o Ibra se antecipa ao Koulibaly, cabeceia com precisão, com qualidade para abrir o placar para a equipe do Milan. Foi um jogo tranquilo? Não, embora o Milan tenha tido o 2-0 e no final até tenha tido o 3-1 com o gol já no finalzinho do Haug, longe de ter sido um jogo tranquilo, e olha que o Napoli chegou a ter o Bakayoko expulso, poderia ter sido o momento da tranquilidade para o Milan, mas essa tranquilidade não chegou. Pelo contrário, o Napoli teve chances no primeiro tempo, com o Di Lorenzo, com o próprio Donnarumma fazendo defesaça. No segundo tempo, volta a ter chances claras. O Petanha entra, dá trabalho. Então não foi um jogo sob controle para o Milan, nem
antes do 2-0 e nem depois da expulsão, por exemplo. Então o Milan correu seus riscos, mas aí eu acho que tá um ponto bem importante, que é o fato do Milan jogando melhor ou pior dentro dessa temporada. A gente já viu atuações melhores, outras nem tanto, isso é normal. Mas o Milan tem conseguido pontuar mesmo assim. E aí tem um peso muito grande dos gols do Ibra, da capacidade dele para desequilibrar, para decidir jogos. Então o peso do Ibra nessa campanha do Milan, para mim, é gigante. Pelos gols, pela liderança, né? E por ser essa referência dentro de um elenco que ainda é jovem. Tem muitos jogadores jovens também. Então é o Milan que desperta esse interesse. Eu cheguei a gravar vídeo sobre isso aqui há algumas semanas, talvez meses já, quando o Milan chegou a escalar 7 jogadores sub-21 na partida contra o Spezia. Então é um pouco disso, né? É o Milan que reúne muitos garotos dentro do seu elenco, tá tentando dar rodagem a essa garotada, com algumas referências mais veteranas, principalmente o Ibra, claro, tem o Kjaer sendo um pilar importante na defesa na temporada também. E aí, até para arrematar isso tudo, é importante ficar de olho na questão da lesão do Ibra, porque ele sai aparentemente com um problema muscular na coxa, e isso pode significar um problema para as próximas semanas. E aí o peso de não ter o Ibra para essa sequência do Milan até agora pode ser um peso grande, embora o time coletivamente esteja bem. Então não é um time que é só o Ibra também não, né? O Milan tem tido um conjunto que tem jogado bem, seguindo um padrão de um time organizado. Começou bem diante do Napoli, era um jogo interessante nesse aspecto da marcação, de como o Milan pressionaria o Napoli, como o Napoli tentaria furar essa marcação, porque é um time que tenta elaborar saídas de bola desde trás. Então acho que estava aí boa parte da graça do jogo, taticamente falando. O Milan começa bem, o Napoli responde bem, mas o Milan acabou saindo cedo na frente no placar também, e teve essa tranquilidade do primeiro gol, mais uma vez destacando, né, o gol do Ibra. E é um campeonato completamente aberto. Eu tô devendo um vídeo sobre o Sassuolo já tem um tempo, desde a temporada passada eu sempre falo aqui que o Sassuolo é um dos times mais legais de ver e que eu tô para gravar um vídeo sobre ele. Ainda não gravei um vídeo específico, de repente na próxima rodada, porque tem Sassuolo e Inter, que tem tudo para ser o grande jogo da próxima rodada. Sassuolo segue fazendo uma belíssima campanha, uma belíssima temporada, brigando ali, ficando nessa vice-liderança em relação ao Milan, mas, assim, ainda é difícil imaginar que o Sassuolo vá ter fôlego. Se pro Milan a gente já questiona, pro Sassuolo mais ainda, se vai ter fôlego por uma temporada inteira. Mas mesmo que esse fôlego acabe, que não seja essa a realidade, isso não vai apagar a beleza do futebol, da capacidade, da estratégia, do tipo de jogo e da campanha. Porque a realidade não é essa. A ambição no início da temporada não era o título. Aliás, nem pro Milan, né? Embora pro Milan, pela grandeza, obviamente, a cobrança tende a ser, e tem que ser mesmo, maior. Mas pro Milan era muito mais uma campanha de se colocar ali entre os candidatos a Champions, num campeonato que tinha tudo para ser muito equilibrado. Então você olha para Atalanta, para Lazio, para Juventus naturalmente, para Inter, e enxergava ali possivelmente, os 4 times da temporada passada, possivelmente os que largariam na frente, podendo ter a Roma entrando e saindo desse grupo, podendo ter o Sassuolo entrando e saindo desse grupo, podendo ter o Milan entrando e saindo desse grupo. O Milan, nesse momento, é líder do campeonato, tá muito bem, obrigado. O Sassuolo também bem demais como vice-líder, tô até com a tabela aqui. Outro que naturalmente ficaria nessa de disputar vagas europeias seria o próprio Napoli, né? Então hoje a gente tem esse bloco dos 8 primeiros colocados, separados por 6 pontos. O campeonato tá muito aberto. O campeonato italiano tem sido um nível bem interessante e um dos grandes protagonistas, certamente, é o Ibra até aqui. Então quero saber o que vocês acham aí sobre o Ibra na disputa individual por artilharia, o Milan numa eventual disputa por título, se vocês acham que pode durar essa presença do Milan entre as primeiras colocações, e também o possível impacto de uma lesão do Ibra, caso isso se confirme para essas próximas rodadas. Aí a gente não tem como saber por enquanto a extensão disso, a gravidade disso, mas mesmo que seja para um jogo, já é um impacto, porque tá bem demais, como eu falei, né? 10 gols em 6 partidas. Após 8 rodadas de campeonato italiano, só um jogador tinha feito mais do que 10 gols com a camisa do Milan. Tinha sido Van Basten em 92-93, tinha 12 gols após 8 rodadas. Então dá para ter uma ideia aí do que o Ibra tá fazendo, e sempre importante bater nessa tecla, com 39 anos. É impressionante. Conta aí com os comentários de vocês, a inscrição no canal, a curtida no vídeo, um abraço e até a próxima.